Há alguns meses, quando a gente falava que a fase de capitulação iria acontecer por volta dos US$ 55.000, parecia tudo tão distante. E na data de ontem, a gente agulhou nos US$ 59.000. Uma coisa eu te garanto, a capitulação ela está mais próximo do que o que você imagina. Só que pode levar um tempo para a gente executar essa capitulação. Mas eu quero que você saiba que isso é para médio e longo prazo, mas no curto prazo, eu, Gui Teles, estou comprando o Bitcoin. E eu vou te explicar qual que é a visão pela qual eu estou comprando o Bitcoin e qual que é a estratégia de execução. E não estou comprando para fazer um DCA no longo prazo, pelo contrário. É simplesmente para lucrar no curto prazo e aumentar o meu patrimônio para a fase de capitulação. E eu vou te explicar isso na nossa análise de hoje. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro de tudo a gente precisa de um contexto. Por que eu estou comprando e por que eu estou abrindo posição de trade no curto prazo? Primeiro ponto, porque essa é a estratégia que eu venho executando dentro da carteira Rumo ao Milhão desde o dia 6 de outubro, onde a gente vê Bitcoin batendo o topo histórico e a carteira Rumo ao Milhão ela segue aumentando o seu patrimônio. Muito desse resultado aqui veio por conta de ouro e também por conta das posições de trade que a gente abriu dentro do Bitcoin. Então, durante um bear market profundo, eu vou simplesmente seguir fazendo o trade até a gente chegar dentro da nossa fase de capitulação cíclica. Pelo fato do patrimônio ele ter sido preservado nos últimos dias, da gente não estar exposto dentro do mercado cripto em toda essa queda, em todo esse caos que aconteceu nos últimos dias, significa que o nosso patrimônio ele ficou 100% preservado. A gente tomou um drawdown ali de ouro, que foi uma 10% em relação ao topo que ouro marcou. Mas a gente preservou o nosso patrimônio e não vivenciou a queda que nós tivemos ali ao longo das criptos. Isso significa que a gente tem margem para abrir novas posições, nós temos muita gordura para poder jogar esse jogo do curto prazo. Então esse é o primeiro ponto, o contexto da minha carteira, o contexto da carteira dos meus clientes. Bom, segundo ponto é que quando a gente olha aí para a queda que nós tivemos dos US$ 80.000, tá? Algo super importante de você entender é que quando você tiver uma zona de stop, você respeita aquela zona de stop. Muitas pessoas que estavam posicionadas aqui dentro dessa região deveriam ter um stop sim nos US$ 80.000. E a gente perdeu os US$ 80.000 ali, aquelas pessoas que vão ficar esperando um reteste para depois, cara, pode ser que esse reteste não aconteça, porque o mercado cripto, ele é muito exponencial. Se você olha como que funciona a segunda fase do bear market profundo do ciclo passado, você vai ver, meu caro, que a queda ela vai em linha reta ali, vai embora e leva um tempo para a gente voltar. Então, dentro de um bear market profundo, você não opera esperando o ativo voltar em região XYZ. Olha só. A gente viu recentemente muitas pessoas que estavam comprado no Bitcoin e quando visualizaram esse fundo que nós fizemos nos US$ 80.000, o que essas pessoas elas falavam? Elas falavam que Bitcoin precisava voltar aonde? No suporte que foi perdido lá nos US$ 100.000, que ele deveria voltar lá nos US$ 100.000, nos US$ 102.000 e aqui seria um ponto de saída. Pois bem, o ativo ele voltou próximo dessa região e ele não chegou lá. Então quem ficou esperando o reteste do suporte perdido não conseguiu dar saída no mercado mais uma vez. Então você também tem que saber utilizar suas estratégias de stop, beleza? Isso daqui é um alerta que eu faço porque tem pessoas que não gostam de utilizar essa estratégia. E saiba que sim, essa estratégia ela joga ao seu favor e não contra a você. Entenda só, quando você programa um stop, você tem duas opções. Opção número 1 é seu stop ser acionado e o mercado voltar, ou seja, você ser violinado. Se isso daqui acontece, você deve reentrar na sua posição. E aqui você perdeu pouco dinheiro nesse processo, porque você foi estopado e recomprou um pouco mais caro ali, então você perdeu pouco dinheiro. Segunda opção de você programar o stop é que o stop ele é acionado e o mercado ele cracha de uma vez, como aconteceu recentemente. Nesse quesito, ótimo, você estopou, você recompra mais barato. Essas são as duas opções quando você programa um stop. E há duas opções também para quando você não programa um stop. Opção número 1 é você não programar o stop, o mercado cair, violinar, voltar, você continuar na sua posição, você não perdeu nada.
Segunda opção é o mercado cair de uma vez, crashar e você não estopar, você acumular um grande prejuízo. E aí quando você coloca as duas opções de ter um stop programado ou não ter um stop programado, o que você deve se perguntar não é eu vou programar um stop ou não. O que você deve se perguntar é eu quero perder pouco dinheiro ou muito dinheiro? Se a resposta for eu quero perder pouco dinheiro, você coloca um stop, porque se você for violinado, você recompra e você perde pouco dinheiro. Agora, se sua resposta for eu quero perder muito dinheiro, eu quero ter um grande prejuízo acumulado, não coloca o stop. Stop ele trabalha a seu favor, beleza? Bom, entendendo isso, quando a gente vê o Bitcoin caindo, sim, de uma maneira mais acentuada, mais em linha reta, a gente sabe que o mercado ele anda em ondas, então foi uma movimentação muito acentuada de baixa, a gente está longe de uma média de 200 períodos, a gente chegou em pontos-chave, 60 mil dólares, ali em algumas corretoras bateu 59 mil dólares, a gente começou a ter um aumento de volume drástico dentro do price action, e a gente já vai falar sobre análise on-chain. Ou seja, quando a gente olha para essa região aqui, começa a ser uma região onde eu, Guiteles, tenho interesse em abrir uma posição para surfar um respiro, não para fazer um DCA, não para holdar isso daqui a longo prazo, porque a gente ainda vai comentar sobre a fase de capitulação nessa análise. Mas se a gente conseguir capturar um trade, não sei se ele vai voltar lá nos 80 mil dólares, pode ser que volte, pode ser que não volte, pode ser que ele pare na metade do caminho, e eu já expliquei para você que não importa quanto que o mercado ele te entrega de alta, se é 3, 10, 20%, agradeça, realiza aquilo e ponto final. E só para mostrar a cobra morta para todo mundo, tá? Que eu estou comprando Bitcoin, publicação feita 1 hora atrás dentro da carteira Rumo 1 Milhão, a gente executando uma ordem ali em 66.300. Sim, uma posição de trade, uma posição que a gente vai abrir no curto prazo. Eu vou te explicar o porquê que eu estou abrindo essa posição e também o porquê que eu não vou holdar essa posição. Bom, quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos dias, tá? A gente está vendo grandes realizações de prejuízo acontecendo no Bitcoin. Aqui a gente está olhando para o valor net, tá? Exatamente a subtração ali que nós temos da realização de lucro mais a realização de prejuízo. Quando a gente tem barras vermelhas, significa que a gente está tendo mais realizações de prejuízo do que de lucro. Movimento comum dentro de bear markets, movimentos muito naturais durante essa fase do ciclo. Só que eu quero que você veja que a gente deu uma grande realização de prejuízo bem acentuada em níveis do ciclo passado da gente ter batido quando a 3AC quebrou. Tudo bem, porque nesse período o Bitcoin custava 20 mil dólares e nesse momento o Bitcoin ele custa 60 mil dólares. Significa que a realização de prejuízo ela está sendo 3 vezes maior somente pelo preço do ativo. Porque se você realizasse um BTC lá atrás, você estava realizando 20 mil dólares. Se você realiza um BTC hoje, você realiza 60 mil dólares. Então, tudo bem. Mas é uma grande realização de prejuízo aqui considerável. Para nossa capitulação cíclica, eu espero que a gente vai ver algo na casa dos 10 bilhões de dólares, tá? Esse gráfico é o valor net. Se a gente olhar para o valor individual, foi a maior realização de prejuízo que nós tivemos já ao longo desse bear market. A gente teve uma grande realização de prejuízo acontecendo no dia 22 de novembro, que foi a primeira vez que o Bitcoin caiu ali, bateu nos 80 mil dólares, aonde a gente teve 5,8, 5,7 ali, 99 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Na data de ontem, a gente teve 5,9 bilhões de dólares, sendo que a gente veio de dias consecutíveis com 2 bilhões, depois ali 1,5, recentemente a gente também teve 4,8 bilhões de dólares. Essas grandes realizações de prejuízo aqui, ela mostra sim desistência de muitos players. Sabe os players que acreditaram que a alta ia ser infinita, que acreditaram que Michael Saylor, o que ele falou era completamente escrito em pedra, uma verdade absoluta, que você só precisa acumular 0,1 Bitcoin, que Bitcoin só se compra, não se vende, que você só deve holdar o ativo. Olha só, realmente, se você ficar nesse jogo durante um longo período, você pode fazer lucro. Só que a própria história da MicroStrategy mostra para você que não vale essa estratégia. Você sabe quando a Strategy entrou no mercado? Olha o primeiro dia de compra da Strategy, isso se deu em 2021. Quando a gente olha de 2021 até 2026, já se passaram mais de 5 anos. Sabe o que a Strategy tem nesse momento? Um nabo desse tamanho, um grande prejuízo não realizado.
Significa que ela viu o ciclo de alta de 2022, não colocou lucro no bolso. Significa que ela viu o ciclo inteiro de alta de 2023, 24 e 25, vamos se dizer assim, esse último ciclo de alta que nós tivemos, e não colocou um centavo de lucro no bolso. Significa que durante os últimos 5 ou 6 anos a Strategy está simplesmente provendo liquidez para o mercado. Simplesmente isso, ela não está fazendo dinheiro diretamente com esse ativo. Ou seja, você precisa saber o momento de parar de comprar e o momento de saber vender também. Meu caro, não adianta de nada você ficar rico na tela e pobre na vida real. O que é rico na tela e pobre na vida real? Talvez você tenha tido a oportunidade de vender Bitcoin em 120 mil dólares. Talvez você tenha tido a oportunidade de vender Ether em 5 mil dólares, Solana em 200, qualquer ativo que você tinha aí, você teve a sua oportunidade de vender lá em cima. De preservar o seu patrimônio e deixar a sua carteira travada no all-time high. É possível fazer isso? Sim, claro que é. A carteira Rumo ao Milhão é a prova viva disso. Inclusive, se você não está na carteira Rumo ao Milhão, eu recomendo que você entre, link na descrição. Patrimônio preservado. Não adianta nada você ficar rico e em seguida no primeiro crash você ficar pobre novamente. Eu já expliquei para você que o que realmente mostra se você vai atingir a sua liberdade financeira ou não, não é o bull market, mas sim o bear market. 5% das pessoas fazem dinheiro dentro dos investimentos porque 5% sabem como se comportar dentro de um bear market. 95% sabe se comportar, comprar ao longo de um bull market, porque é fácil. Compra qualquer coisa que a gente está subindo, compra qualquer momento que a gente está subindo. Aqui todo mundo vai fazer dinheiro, mas colocar aquele dinheiro na mão, construir patrimônio na vida real, comprar o seu Rolex, a sua McLaren, a sua Mercedes, sei lá, isso tudo só acontece se você souber o momento de vender, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que essas pessoas elas estão realizando esse prejuízo, aqui é o momento onde a gente tem uma leve desistência. É o momento onde a gente tem sim uma capitulação periódica acontecendo. Essa ainda não é a capitulação cíclica, eu espero que a gente vai ver isso daqui na casa dos 10 bilhões, mas eu estou te explicando toda a minha estratégia. Se a gente olha para o valor net aqui de Ether também, grandes realizações de prejuízo acontecendo dentro de Ether, realizações maiores essas do que quando a gente teve a queda de meados de 2025 em Ether. Quando a gente olha para a realização de prejuízo de maneira isolada, 1,3 bilhão do dia 22 de novembro foi maior, aonde a gente chegou a ter 2,3 bilhões de dólares, mas é uma grande realização de prejuízo. Veja que diariamente também é maior do que a realização que nós tivemos ali em março de 2025 dentro desse ativo. Se a gente olhar para a quantidade de supply que está no lucro, e aqui, meu cara, a gente está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio e entendendo se o mercado ele está leve ou se o mercado ele está pesado. Quando todo mundo está com lucro no bolso, essa parada vai começar a cheirar mal, porque as pessoas vão querer realizar esse lucro. Obviamente, nem todo mundo vai ter a coragem de fazer isso, mas boa parte das pessoas vão querer realizar esse lucro. Se as pessoas estão intencionalmente querendo vender, significa que a gente tem pressão de venda, significa que a lei da oferta e da demanda ela vai trabalhar contra o preço do ativo. Sim, esses momentos também são os momentos de euforia do mercado, onde novatos vão chegar, onde as pessoas vão injetar dinheiro, onde você viu essa história acontecendo recentemente, ela vai se repetir. Mas quando a gente começa a drenar esse lucro, a gente começa a diminuir a própria pressão de venda. E eu quero que você saiba que na data de ontem a gente bateu apenas 50% do supply circulante no lucro. Isso daqui é um movimento histórico. Bear markets, eles fazem com que a gente chegue ali por volta de 46, 47% ciclo passado, ciclo de 2008 ali, 41%, 40% do supply no lucro, 60% dos bitcoins da rede no prejuízo. E quando a gente olha para a data de ontem, 50%, olha, de verdade, eu não esperava que a gente fosse chegar nesse número de uma maneira tão rápida. E aqui me dá um sinal de dois caminhos que o mercado cripto ele pode seguir. Ou a gente vai bater a capitulação de uma maneira super rápida e a gente vai voltar a ter um novo ciclo de alta mais rápido do que o esperado, ou a gente vai ver a capitulação sendo muito mais baixo do que o que nós esperamos. Porque a gente desceu de uma maneira muito acelerada até aqui.
Lembre-se, há 3 meses eu falava sobre capitulação em $55.000 e, cara, ninguém acreditava que a gente poderia chegar em $55.000. Nem mesmo eu acreditava que a gente poderia chegar em $50.000. Ou você acha que eu tenho certeza absoluta? Cara, eu simplesmente confio nos dados, olho para os dados, vejo qual que é a probabilidade e vou trabalhar a favor daquela probabilidade. Mas se você perguntar qual que é a minha emoção, qual que é o meu sentimento, o que que eu acho, eu não achava que essa parada fosse chegar logo, cara, no começo do ano em $55.000. E chegar dentro dessa região de 50% do supply em lucro é uma região onde a gente deve olhar sim para compras de curto prazo. Ether também bateu suas mínimas aí de 34% do supply no lucro, quando a gente teve a quedas ali na metade de 2025, a gente teve 39% no lucro, ou seja, tem mais pessoas no prejuízo em Ether agora do que quando ele bateu ali os $1.400, porque muita pessoa comprou ali o topo do mercado. Bom, quando a gente olha para aquele meu indicador de preço justo para que a gente abra posições de trade, eu quero que você veja que a gente teve uma movimentação atípica, uma movimentação que ela não é natural, uma movimentação de sobrevenda, uma movimentação de pânico no mercado. E há alguns dias eu te expliquei que nós estávamos entrando na segunda fase do bear market, a fase mais dolorosa, a fase onde o pânico acontece, a fase onde a queda é mais intensa, onde o mercado é irracional, onde o price action não será respeitado. E a gente consegue ver essa marca dentro do gráfico, dentro dos dados. A gente consegue ver essa cicatriz que o mercado deixou para trás. Movimentos como esse a gente teve ao longo desse bull market que aconteceu ali em agosto de 2024, e foi uma queda bem acentuada após a aprovação de ETF ali do Bitcoin nos Estados Unidos. E quando a gente olha para esse momento aqui, são sigmas que não são comuns de acontecer. Então, olhando para tudo isso, olhando para esse contexto, sim, a gente tem uma oportunidade no curto prazo. Essa oportunidade é para a gente holdar o ativo, fazer um DCA porque o bear market acabou? Ainda não. Uma boa parte do supply desceu na data de ontem para os $60.000 ali, $63.000. A gente está falando de 1,6% do supply circulante. Só que a gente ainda não teve aquela grande descida que é o que acontece em final de ciclo ali, por exemplo, quando a gente chega em fase de capitulação. Se a gente pegar ali dezembro de 2022, após a FTX ter quebrado, deixa eu ver aqui, estou no gráfico errado. Mas se a gente pegar ali, por exemplo, dezembro de 2022, deixa eu pegar o gráfico certo aqui só para mostrar para você. A gente consegue ver a quantidade do supply que vai descer para essa região. Olha só, se a gente olha lá para o que aconteceu na capitulação do ciclo passado, 11% do supply desceu para a região ali dos $15.000. Essa é a nossa capitulação cíclica. Nós estamos próximos dessa capitulação cíclica? Sim, nós estamos próximos. Ela está marcada nos $55.000. Lembre-se, a capitulação acontecerá abaixo dessa região. Ciclo ali de 2015, a capitulação estava marcada em 314. A gente foi bater ali de preço do ativo 200 e pouco, até 100 e pouco acho que a gente bateu. Quando a gente olha para o ciclo de 2019, a capitulação estava em 4.800, a gente foi até 3.200. Ciclo passado, capitulação em $22.000, a gente foi até $15.000. Então, eu espero sim que o ativo ele venha abaixo dos $55.000. Mas a região que nós estamos é uma região onde sim, nós devemos considerar uma posição de trade, uma posição de curto prazo. Além disso, quando a gente olha para price action, gráfico semanal, a gente está na média de 200 períodos. Olha o comportamento da média de 200 períodos no ciclo passado. Olha só como que a gente tem o preço se segurando durante um determinado período, abrindo espaço para a gente abrir uma posição de trade e depois ele vem ter novas quedas lá na frente. Eu sei que muitas pessoas estão olhando para o RSI, vendo que o RSI ele está em sobrevenda e por conta disso nós temos uma grande oportunidade cíclica aí na nossa frente. Lembre-se que no ciclo passado a gente entrou em sobrevenda nesse candle aqui também. E o mercado ainda entregou uma divergência dentro de um gráfico semanal, tá? Então pode esperar que a gente também possa ter divergências acontecendo dentro de gráficos semanais. Isso para a formação de
fundo cíclico. Sim, no curto prazo nós temos uma excelente oportunidade de comprar o Bitcoin em 66 mil dólares. Até onde a gente vai? Não sei. Se a gente voltar um pouco mais abaixo, ainda vou aumentar mais a posição. Se o mercado me der tempo, fase de acumulação, vou aumentar mais ainda essas posições de curto prazo. Mas lembre-se, a carteira rumo ao milhão ela só está em all-time high porque nós sabemos vender e não porque nós sabemos comprar. Não adianta de nada você saber comprar o ativo e não saber o timing certo para vender. Você precisa aprender a vender os ativos, beleza? Além disso, quando nós falamos sobre gráfico semanal, tá? Eu vejo que a gente tem espaço ainda para entregar mais retrações de Fibonacci, entre 0,382 e 0,5 de Fibonacci, que está lá nos 44 mil dólares. Por que essas regiões? Bom, se a gente olhar aqui para o ciclo passado, a gente vai ver que a retração do ciclo passado ela foi entre 0,382 e 0,5 de Fibonacci. Veja como essas regiões elas foram marcadas muito bem. No ciclo de 2018, a gente teve uma retração acontecendo até 0,382 de Fibonacci, os 3.100. Então eu vejo que a gente ainda tem mais espaço cíclico para poder cair. Eu vejo que sim, a gente pode ver Bitcoin ainda dentro de regiões de 40 mil dólares. Significa que eu vou esperar com uma ordem dentro do book e vou dar a win dentro desse preço? Não, lembre-se, a gente não sabe o preço mais caro nem o preço mais barato, mas a gente sabe as regiões de topo e as regiões de fundo. O que nós devemos fazer como investidor e como estrategista é utilizar uma estratégia dentro dessas regiões, e aqui a gente tem que saber como se comportar no mercado. Recentemente eu mostrei essas retrações de Fibonacci aqui, e algumas pessoas comentaram que essa retração aqui ela estava errada. Olha só, eu não sei se você sabe, mas retração de Fibonacci ela é exatamente, se a gente falar sobre 0,5 de Fibonacci, o que significa 0,5 de Fibonacci? Se a gente traçar aqui ó, e entender o que é 0,5 de Fibonacci, significa uma retração de 50% da alta que nós tivemos. 0,382 de Fibonacci significa uma retração de 38,2% da alta que nós tivemos. Para a gente matar a cobra aqui, a gente pode traçar exatamente um retângulo aqui. E se a gente olhar para Fibonacci, a gente vai ver que 0,5 de Fibonacci ela está onde? Na metade do retângulo, ou seja, a Fibonacci aqui, ela está certa. O que acontece é que pessoas utilizam gráfico em escala logarítmica e utilizam Fibonacci em escala linear. Aqui está um erro completamente. Se você está em um gráfico de escala logarítmica, você precisa utilizar Fibonacci em gráfico logarítmico também. Porque lembre-se, Fibonacci ela representa a retração que a gente teve de uma movimentação de alta. Se você falar, não Gui, você precisa utilizar Fibonacci em escala linear com gráfico em logarítmico, você está falando para mim que exatamente a metade do retângulo ela está exatamente aqui. E não, para mim a metade do retângulo ela está exatamente aqui abaixo. Ou seja, você utiliza retração de Fibonacci em escala logarítmica quando você estiver em gráfico logarítmico também, tá? Só apenas colocando aqui pingos nos is, porque eu sei que algumas pessoas acabam confundindo ali essa própria escala. Lembrando que se você quiser estar junto comigo nessa jornada, comprando junto comigo, que eu, Gui Teles, faço o gerenciamento da sua carteira, ou melhor, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, ponto de compra, ponto de venda, estratégia, gerenciamento, quais são esses resultados? Esse gráfico aqui é o resultado da carteira rumo ao milhão. Acredito que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Se quer copiar todas as decisões de dentro dessa carteira? Carteira rumo ao milhão, link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico o que você vai ter acesso a um app meu exclusivo no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Basta você entrar dentro do app e ver qual que é a decisão, por exemplo, sobre essa decisão da gente comprar Bitcoin na data de hoje em 66 mil dólares, todo o gerenciamento, todo o acompanhamento. Além disso, dentro do app você consegue tirar dúvidas comigo e diretamente com o meu time também de suporte, tá? Aqui abaixo a gente tem resultado de alguns clientes de dentro da carteira rumo ao milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que no curto prazo,
tenho interesse em comprar Bitcoin. Essas posições serão vendidas em breve, assim que a gente entregar um respiro e tiver novos sinais de rejeição. Acredito que a fase de capitulação ou ela se dará muito rápida ou ela vai ser muito mais baixo do que aquilo que nós esperamos. Lembrando, a capitulação cíclica não é um preço em específico, mas sim um evento. A gente tem os nossos targets, mas pode ser que esse evento ele aconteça amanhã. Você quer estar junto comigo aplicando as minhas estratégias nesse momento? Você sabe onde encontrar todas as minhas decisões, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!